Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Pro Luciana. A gente vai ter, então, aí, iniciando essa semana, nossas videoaulas, nos adaptando, claro, a essa nova rotina. Tô em casa, espero que vocês estejam aí se cuidando, né? Aproveitando esse tempo que não estão indo aí para a faculdade para estudar, tá, pessoal? Não deixa de estudar, mas ao mesmo tempo se cuida, né? Porque a gente não tá aí de brincadeira, a gente tem que cuidar da nossa saúde e da nossa família. Tô em casa, tô gravando agora à noite, não tem muito barulho em casa agora, nesse horário, né? Quando eu gravo de dia, vocês vão ouvir barulho de passarinho, barulho de cachorro, mas agora tá um pouco mais tranquilo. Tá eu e o Henrique aqui em casa, pode ser que em algum momento tenha uma participação especial aí do Henrique, mas nada que vai atrapalhar nessas aulas. Já conversei bastante com ele e ele disse que vai contribuir com as minhas gravações para serem bem-sucedidas. Então, gente, vou logo de início retomar algum ponto que a gente conversou na aula da semana passada. Terminar, então, de falar sobre os tipos de tributos existentes aí no Brasil, tá? Porque na aula passada a gente falou de dois, que foram os impostos e taxas. Hoje, então, a gente só dá uma repassada neles e continua nos demais, tá? Pretendo não me prolongar tanto aqui. Me coloco à disposição de vocês também para caso surgirem dúvidas, porque como não estamos presencialmente juntos, né? Essa ferramenta aqui que a gente está utilizando, ela não é de uma comunicação, como eu posso dizer, síncrona, né? Ela é assíncrona. A gente pode surgir dúvidas aí da parte de vocês, fico já à disposição para esclarecer, tá? Como eu vou esclarecer? Através do e-mail, meu e-mail tá aí na tela para vocês, e meu WhatsApp. Todos os representantes das turmas que estão aí comigo na quarta-feira têm meu WhatsApp. Se vocês precisarem falar comigo, pode pegar com eles e conversar comigo, tá? Então, vamos tentar fazer o possível para que dê certo, tá, gente? Espero também que logo a gente se encontre, que logo passe, né, essa reclusão que a gente está vivendo e que logo a gente volte às nossas atividades normalmente, beleza? Então, vamos começar, né, sem mais delongas. Na aula passada, então, a gente falava que o que é tributo, né? Tributo, então, como toda uma prestação pecuniária, por conta que é paga em dinheiro, compulsória, obrigatória, não constitui sanção ato ilícito. Lembrem, né, gente, que para que eu tenha a obrigação de pagar algum tipo de tributo, isso não é uma penalidade, isso não é uma sanção, né? É algo a qual eu tenha que pagar devido a algum enriquecimento, né? Adquirir algum bem, isso vai me gerar aí uma obrigação de pagar tributo, tá? Falei também na aula passada sobre o que é o Código Tributário Nacional, CTN, né? Sigla que a gente vai ver bastante aí na disciplina. O Código Tributário Nacional, uma lei, né, que fala sobre todos os tributos aí existentes no Brasil. É uma importante lei aí na área tributária. Na aula passada também a gente falava que existem 5 tipos de tributos, né? Hoje no Brasil, né, a gente utiliza a teoria pentapartite ou quinquipartite dos tributos, porque são 5, né? Então, penta ou quin é de 5, né? 5 tributos. Por meio dessa teoria, então, a gente tem essas 5 espécies tributárias, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, né? Então, esses 5 tipos, né, constituem aí os tributos brasileiros. Impostos, só para a gente então retomar o que foi falado na aula passada, tá, gente? Impostos são tributos não vinculados. Lembram o que é vinculado e não vinculado? Né? O não vinculado quer dizer que esse tributo, ele não foi preciso uma contraprestação de algum serviço, né? Eu pago porque eu possuo um bem.
eu pago um imposto porque eu tive algum tipo de enriquecimento, né, do meu patrimônio. Não há nenhuma contraprestação vinculada a isso, então por isso que ele não é vinculado. Imposto, então, incide sobre as várias manifestações de riqueza do sujeito. Imposto, a gente pode falar do IPVA, do IPTU, IPI, imposto de renda, enfim, são vários aí os tributos entre os federais, estaduais e municipais, tá? São vários, a qual a gente vai, no decorrer das nossas aulas, discutir sobre cada um deles, tá? Então, não cabe agora, de momento, eu ficar detalhando cada um deles, quantos, como, porque mais para frente a gente vai ter tempo para isso. Então, de momento, é importante vocês saberem que impostos são tributos não vinculados, tá? E quando há alguma manifestação de riqueza do indivíduo, da pessoa jurídica ou da pessoa física, há incidência de tributo, né, nessa categoria aí de imposto. Eita, cadê as taxas? Eu tirei da taxa aqui. Taxa, né, gente? Então, não tá aqui o slide da taxa. Taxas são um tipo de tributos vinculados, né, gente? Não sei se vocês se recordam, né? Vinculado, então, a uma contraprestação de um serviço. Taxa, como falado na aula passada, a gente tem dois tipos, né? Que é a taxa de polícia que vem do policiamento, do controle, né? Exemplo disso eu tenho controle da vigilância sanitária, por exemplo. Galera. Aqui é o Henrique falando. Eu tenho imposto de polícia, né? A vigilância sanitária, alvará de funcionamento, né? São taxas a qual eu pago para que haja algum tipo de vistoria, tá? Então, taxa de polícia, ela está vinculada a essa contraprestação de um serviço de vistoria, de fiscalização, né? Então, tem taxa de polícia. Taxa de serviço, então, são taxas a qual os contribuintes aí pagam para que haja prestação de algum tipo de serviço. Como a gente deu o exemplo da taxa de lixo, né? Em aula a gente falava aí da taxa de lixo. Taxa de emissão de documentos, taxa de emissão de passaporte. Então, a gente paga essa determinada taxa, em contrapartida, a gente tem aí algum tipo de benefício, tá? Então, contribuições de melhoria, gente, é a terceira, né, categoria de tributos. Essa a gente não falou na aula passada, então a gente começa aí a falar esse assunto aí, iniciando a aula de hoje, né? Vamos deixar aí o que foi falado na aula passada, vamos começar o de hoje. Contribuições de melhorias, pessoal, é um tributo que tem como fato gerador a valorização de imóveis. Então, por exemplo, eu tenho lá em determinada região a construção de um metrô, né? Então, lá a prefeitura constrói, lá o estado, eles constroem lá esse metrô. Ele vai, consequentemente, gente, causar aí uma melhoria na região, valorização no valor dos imóveis, né? E aí, o que pode ser feito? Pode ser cobrado aí dos moradores da região uma contribuição de melhoria, né? O fato gerador, então, é a valorização do bem, né? Então, como característica, eu tenho essa questão de valorização da região, valorização do seu imóvel, e aí eu pago uma determinada taxa, que chama, então, de contribuição de melhoria, né? Um tributo que ele vai estar, então, vinculado como fato gerador à melhoria e à valorização do seu imóvel. Melhoria não, né? A valorização do imóvel. A próxima categoria, então, de tributos é o empréstimo compulsório. Pode. Empréstimo compulsório, gente, ele está lá na Constituição Federal, né, de 1988. Ela prevê, então, algumas situações em que é possível que a União faça um empréstimo às pessoas, né, moradoras aí, residentes do país. E aí são elas: para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Para que haja, né, essa incidência, esse empréstimo compulsório, para que a União faça esse empréstimo compulsório, tem que haver, né, uma questão de calamidade pública, guerra,
tem que haver, como está aqui no segundo item, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, gente, é um empréstimo a qual a União faz, né, para com os contribuintes. Então, União, de uma maneira, né, em maneira de tributo, lembra que tributo é algo compulsório, é algo obrigatório. As pessoas emprestam o dinheiro que possuem, a União posteriormente devolve esse dinheiro. Empréstimo é isso, né? Empréstimo a gente vai lá no banco, pega um empréstimo e devolve para o banco esse dinheiro, com juros, enfim. Mas esse dinheiro é devolvido. O empréstimo compulsório é um empréstimo que a União faz assim com os seus contribuintes, né? Nós, contribuintes, temos a obrigação, a obrigatoriedade de emprestar esse dinheiro para a União, e a União, né, em contrapartida, também vai ter que devolver esse dinheiro a nós. Então, isso aí foi instituído lá na Constituição Federal de 88, e é algo, né, a qual existem somente essas duas situações, que são de extrema urgência. Então, não é sobre qualquer motivo que a União vai lá e pega o empréstimo compulsório dos contribuintes. Existem situações específicas, né, que é de calamidade ou guerra, e de que haja algum investimento aí muito necessário para o país. Uma das características, então, né, ele é restituível, né? Uma característica que tem aí esse tributo é que, como um empréstimo, ele vai ser restituído, né? Ele vai ter um retorno aí para o contribuinte. O contribuinte tem que pagar obrigatoriamente, mas em contrapartida ele vai receber isso, né? Vai ter restituição desse empréstimo que ele fez. Né, o que está falando aqui no slide, que ele, apesar de ser obrigado a pagar, ele tem o direito de ser restituído. Dessa forma, a tributação não será legítima sem a previsão de restituição. Então, para que seja legítima, para que seja categorizado aí como empréstimo compulsório, tem que ser passado aí ao contribuinte. Estaremos pegando tantos valores aí, X valor, em determinado tempo será restituído esse valor. No Brasil, pessoal, somente em uma ocasião foi realizado o empréstimo compulsório, né? Muitos de vocês sabem, né? Acredito que todos vão lembrar aí do Plano Collor. É água, pode pegar. Né? Na época do Collor, gente, ele fez um empréstimo compulsório, né? Ele precisava aí para manter o país e ele pegou o dinheiro das poupanças, né? Dos contribuintes e fez lá, né? O que fez. Ele pegou o dinheiro da poupança e, posteriormente, né, prometendo aí a restituição. Posteriormente, esses valores foram restituídos e eu sei que não foram, né, da maneira correta, mas foram, assim, restituídos. Tiveram muitos problemas na ocasião, né? A gente hoje tem muitas questões, a gente tem a comunicação muito mais efetiva, né? Então, hoje, as pessoas estariam cientes de que estariam passando por um empréstimo compulsório. Na época do Plano Collor, ele avisou, né, que estava fazendo esse empréstimo compulsório, mas muitas pessoas não ficaram sabendo. E aí aconteceu o que houve aí na época, muitas pessoas desesperadas, um dia tinha dinheiro na conta e no outro não tinha. Né? Ele pegou o dinheiro que as pessoas tinham na conta poupança. Mas foi uma única vez que o Brasil, né, fez a utilização aí deste tributo. Ele é um tributo, então, que ele é só em casos de extrema urgência, tá? Mas não deixa aí de ser um tributo. Eu tenho o quinto e último, gente, né, e mais complicadinho, que são as contribuições especiais. Eles, assim como os impostos e taxas, são espécies também, tá dentro de uma espécie tributária, dentro de um tributo, né? E ele está muito presente aí no dia a dia das empresas. Critérios de identificação baseia-se na finalidade de criação do tributo, havendo necessária vinculação da receita que deu causa à sua criação. Essas contribuições, né, diferente do imposto, têm destinação específica. Lembra, gente, que eu falava lá na aula de imposto, na aula passada, que esse dinheiro que é recolhido pelos impostos, eles são destinados às áreas que estão necessitando aí de investimentos, né? Pois eles são arrecadatórios, né? Os governos, então, eles arrecadam esses impostos, seja a União, Estado, municípios, destinam aí à educação, à saúde, ao transporte, ao que for necessário. Então, não há uma destinação correta. Logo que você paga o seu IPVA, você sabe exatamente para onde aquele dinheiro vai.
Não, né? Não há uma destinação específica. Então, essas contribuições especiais, gente, elas estão no dia a dia das empresas e elas são específicas. A sua destinação é sim específica, é muito bem esclarecida. Como, né? Eu tenho as contribuições sociais. Dentro das contribuições sociais, gente, pode ser classificadas em 3 categorias. Contribuições da Seguridade Social. Então, são contribuições, são tributos que tanto o empregador como o empregado, né, fazem aí e são destinados à Seguridade Social. Primeiro caso, do empregador da empresa e da entidade, ela é equiparada na forma da lei, né? Incide, então, esse tributo sobre a folha de salários, né, e rendimentos do trabalhador. Da receita ou do faturamento da empresa, também sobre o lucro, né? Então, tanto como na folha de pagamento, como nos seus rendimentos empresariais, incide imposto aí de contribuição, um tributo, que é da Seguridade Social. Eu tenho do trabalhador também, então, tanto empresa como o trabalhador paga aí esse tributo do trabalhador, então, é descontado em folha de pagamento, né? Do trabalhador dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuições sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime da Previdência. Existem tributos, então, de Seguridade Social sobre a receita de concursos de prognósticos. O que são aí concursos prognósticos? Gente, prognóstico vem de previsão, né? Quando eu faço um prognóstico, faço uma previsão. Concursos de previsão, um exemplo que eu vou dar, que é muito conhecido, por exemplo, Mega Sena, né? Loteria. Esses concursos de prognóstico são de previsão, a qual as pessoas elas vão lá na lotérica e dão os seus números, dão os seus palpites. Lá no final de um determinado período, a finalização desse concurso, né, desse sorteio aí desses números da sorte, e vão gerar aí um X valor, né, conforme a arrecadação feita. Sobre essa receita arrecadada nesse concurso, né, retirado taxa aí de contribuições especiais da Seguridade Social. Também incide sobre o importador, tá, gente? De bens ou serviços do exterior. Então, quem faz importação também paga esse tributo social. Outras contribuições sociais. Então, gente, além destas que eu citei, podem existir outras contribuições sociais. Pode, tá lá na Constituição Federal, estabelece, então, que podem existir outros tipos de contribuições, só que por meio de lei complementar, né? Ela pode ser instituída em forma de lei, exclusivamente pela União. Quando isso pode ser feito? Quando há real necessidade de expansão ou garantia e a manutenção da Seguridade Social. Né? Verifica-se que não é suficiente o que está sendo arrecadado para a Seguridade Social, então cria-se outro tipo de contribuição social. Outro tipo de contribuição especial, né, são contribuições sociais gerais. Aquelas destinadas à atuação da União nas áreas sociais que não esteja enquadrada no conceito de seguridade, né? Então, além da seguridade, eu tenho outras contribuições sociais. Exemplo, gente, eu tenho a contribuição chamado Sistema S. É um tributo que é arrecadado, né, e enviado aí diretamente para as instituições, né, particulares, privadas, como SESI, SESC e SENAI. Elas são instituições privadas, mas que fazem um serviço social, né? Eles fazem um serviço público e de interesse público. Eles fornecem, então, educação, né? Educação profissionalizante, por exemplo, para a população. Não é cobrado nada desse estudante, por exemplo. Então, ele é um serviço público, mas é para uma empresa privada. Então, tem contribuições que são destinadas a esse setor, a estas empresas, porque são como eu posso dizer, eles são de interesse público, né? O serviço que eles prestam são de interesse público. Outra, né? A CID, pessoal, contribuição de intervenção do domínio econômico. São tributos aí extrafiscais,
sua principal função é intervir em uma determinada situação econômica ou social, né? Então, como exemplo, eu trouxe aqui, né, que é o que está lá no nosso material, a CID dos combustíveis. Ela é uma contribuição a qual, né, a cada litro aí de combustível que a gente compra, parcela aí deste valor, incide um tributo, que é o CID, né? Ele é destinado aí para o fomento da economia aí no setor de combustível e gás, né? A CID do combustível, gente, por exemplo, né, ela tem uma função extremamente importante aí para regular, por exemplo, regular a atividade, né, no setor de combustíveis. Ela também fomenta alguns setores, como infraestrutura de transporte. Então, o que acontece, gente? É arrecadado esse valor e a destinação, né, desse valor arrecadado, ele é para fomento da atividade, também utilizado para fomentar alguns setores que estão relacionados à área de combustíveis, né? Como, por exemplo, parte é arrecadada para infraestrutura de transporte no país. Outra parte é arrecadada também destinada aí a programas ambientais que são vinculados ao segmento do petróleo ou do gás. Também há atividades de comercialização e incentivo, né, para comercialização de álcool no Brasil. Então, esse valor ele serve para regular essa atividade de combustíveis. Um exemplo, ao qual eu tenho certeza que vocês se lembrarão, é da época que a gente teve aquela greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros, gente, eles estavam querendo que não houvesse aumento no petróleo, no diesel, no caso, né? Lá na época, então, o que ficou acordado? Que o CID, então, ficaria zero. Não seria cobrado o CID, né, no diesel. Então, foi algo muito discutido aí na época, e onde eles mexeram, então, foi nessa taxa aí do CID, né, nesse tributo, nessa contribuição aí do CID. Pessoal, também tenho, né, contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, né, essa última contribuição especial que a gente possui. Gente, são tributos destinados a entidades de categorias de profissionais, né? Como exemplo, eu tenho a contribuição anual que é paga para o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, ou ao Conselho Regional de Administração, né? Tem natureza, sim, tributária, é um tributo que você acaba pagando, apesar da cobrança ser efetuada por uma entidade privada, né? Então, a partir do momento a qual eu, Luciana, por exemplo, né? Eu, Luciana, eu tenho lá o registro no Conselho Regional de Administração. A partir do momento que eu me vinculo a essa instituição, né, a esse conselho, eu tenho a responsabilidade, a obrigatoriedade de pagar aquela determinada contribuição, tá? É obrigatório, é um tributo, né? Então, ela fomenta aí atividades voltadas para a área. Toda categoria tem o seu valor a pagar, né? Eu tenho a OAB, que é dos advogados, o CRM, enfim, né? Cada categoria profissional, então, vai ter uma entidade aí que vai lhe cobrar algum tributo em troca de algum benefício, tá? Pessoal, então, a aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Espero ter-los ajudado. Ficou dúvida? Entre em contato comigo, tá? Que eu tô aí à disposição. Outra informação importante, deixei lá no ambiente virtual de vocês uma atividade, tá? Uma atividade simples, mas que eu preciso que vocês realizem para estar lançando os pontos aí de vocês, tá? Vai estar lá na unidade 1, seção 2, tá? Vocês vão encontrar a atividade. Peço que façam individualmente, enviem para mim por e-mail. Meu e-mail está aí no primeiro slide. Envie aí para o e-mail, eu faço a correção e já lanço para vocês esses pontos, tá? Muito obrigada. Espero que logo a gente se encontre pessoalmente, né? Se demorar, na semana que vem estamos aí com mais um vídeo. Um beijo, pessoal, um abraço, até mais.